Cheguei do trabalho naquela noite e, diferente de outros dias, me sentia muito cansada. Talvez fosse a idade ou o fato de trabalhar limpando casas, o que tornava tudo ainda pior. A realidade era que, além de trabalhar o dia todo, ainda precisava chegar em casa, arrumar e limpar e muitas vezes preparar o jantar para meus filhos. Já fazia quase 16 anos que eu levava essa rotina desde que meu marido faleceu. Tive que assumir quase todos os gastos da casa sozinha, o que foi muito difícil, pois nem mesmo o ensino fundamental eu havia concluído e em lugar algum queriam me dar emprego. Até que finalmente encontrei esse trabalho, limpando casas. Não ganhava muito, mas ao menos no começo foi o suficiente para sustentar meus filhos, meus 2 meninos, Ricardo e Lucas. Naquela época partiu meu coração vê-los tão pequenos, sem um pai, sem um exemplo, sem alguém para guiá-los e torná-los fortes na vida. Ricardo tinha apenas 9 anos e Lucas 6, mas graças a Deus, e não é por me gabar ou porque sou mãe deles, mas eles se tornaram ótimos rapazes, muito trabalhadores e, além disso, muito bonitos. Eu tive que fazer de tudo para que eles estudassem, limpava casas, vendia coisas e, graças a Deus, fui muito abençoada, consegui dar uma boa educação a eles. Além disso, desde pequenos eles sempre tiveram algum trabalho e juntos conseguimos realizar muitas coisas. Hoje, Ricardo tem 25 anos. Ele se formou em administração de empresas e amadureceu muito rápido. Ele entendeu a situação melhor do que ninguém, porque quando completou 12 anos e entrou no ensino médio, arranjou um emprego para me ajudar com as despesas. Meu filho se esforçava muito, às vezes nem dormia de tanto estudar. Acho que seu único vício naquela época era a escola. Como dizem, tudo que se faz com amor é recompensado, e graças a esse esforço e dedicação, meu filho conseguiu um cargo de gerente em uma rede de restaurantes, onde estava se saindo muito bem. Com o salário dele, ele me dava o necessário para casa e, em algumas ocasiões, até me pedia para deixar de trabalhar, pois via o quanto eu estava cansada. Algumas vezes até pensei em aceitar. Por outro lado, meu filho Lucas é bem diferente. Ele também é um excelente filho, mas embora sejam irmãos, ele e Ricardo não têm nada em comum, e não me refiro à aparência física, mas ao jeito de ser. Lucas não perdia uma festa. Ele saía todos os finais de semana. Às vezes, eu não o via desde sexta à noite até domingo à tarde. Acho que ele teve muitas namoradas, e essas eram só as que ele trouxe para casa. Apesar de gostar de uma vida mais desregrada, ele também foi muito responsável. Ele se esforçou nos estudos, mas não tem a mesma ambição que Ricardo. Ele faz apenas o necessário para viver. Éramos uma pequena família, mas muito unida. Meus filhos sempre estiveram um para o outro, e para mim, os dois são as melhores coisas que me aconteceram na vida. Quem é mãe sabe que não há distinção entre os filhos. Bem, algumas talvez tenham. Como mencionei naquela noite, eu cheguei exausta, mas precisava preparar o jantar, pois meus 2 filhos sempre chegavam famintos do trabalho. Assim que servi os pratos, nos sentamos para jantar e conversar sobre como havia sido o dia deles. Porém, notei algo muito estranho em Ricardo. Ele parecia distraído, ausente, passava o tempo todo olhando para o celular. Imaginei que tivesse tido um dia difícil ou algum problema que não queria compartilhar, e eu também não quis perguntar. Os dias seguintes foram iguais. Ricardo quase não falava, comia muito pouco e passava o tempo trancado no quarto. Eu o conhecia muito bem, e isso começou a me preocupar, pois ele sempre foi de bom apetite e sempre me contava tudo, mas dessa vez não era assim. Perguntei a Lucas se ele sabia por que seu irmão estava agindo daquela forma, mas ele disse que não, e que já fazia mais de 2 semanas que não conversavam como costumavam fazer. Como o aniversário de Ricardo estava se aproximando, pensei que talvez sua atitude fosse por isso. Ele não gostava de aniversários, pois isso sempre lhe lembrava do pai, de quem ele ainda sentia muita falta mesmo após tantos anos. Além disso, ele sempre dizia que, à medida que os anos passavam, eu ficava mais velha, e isso o assustava muito, pois temia que eu também morresse um dia. Mesmo com as atitudes que ele vinha tendo, encomendei um bolo e pedi a Lucas que não saísse na sexta-feira. Isso o irritou bastante,
pois provavelmente já tinha marcado de se encontrar com alguma garota, mas eu o repreendi e o fiz aceitar. Chegou o dia do aniversário de Ricardo. Lucas e eu já tínhamos tudo pronto, mas Ricardo nunca apareceu. Esperamos até às 10 da noite, depois até às 11 e nada. Eu estava muito preocupada, pois ele nunca chegava tarde e o pior é que não avisou e nem respondia às mensagens ou ligações. Passava da meia-noite e eu estava deitada na cama sem conseguir dormir, preocupada com meu filho, pois não era comum ele chegar tarde. De repente ouvi a porta se abrir e desci imediatamente para ver se era ele. De fato era Ricardo, mas ele estava muito bêbado e muito embriagado. Assim que o vi, quis bater nele, pois me assustou muito. Mas antes tinha que me certificar de que ele estava bem. Perguntei o que havia acontecido, mas ele apenas sorriu e disse para eu não me preocupar. Ele me abraçou, me deu um beijo e subiu para o quarto para dormir. Fiquei um pouco triste porque ele nem notou a surpresa que seu irmão e eu preparamos. Com o passar dos dias, Ricardo começou a mudar cada vez mais. Todos os dias ele chegava tarde, não importava se era segunda ou domingo. Ele chegava à meia-noite ou 1 da manhã. Houve ocasiões em que nem sequer voltava para dormir e quem sabe onde passava a noite. Lucas e eu tentávamos falar com ele, mas ele sempre nos evitava, dizendo que estava com pressa ou que se sentia cansado. Meu filho estava irreconhecível. Eu não sabia o que estava acontecendo com ele. De verdade, sentia que estavam trocando ele por outra pessoa. Em casa, ele estava desorganizado e descuidado. O primeiro pensamento que me veio à mente foi que Ricardo estava se metendo em coisas erradas, mas se fosse assim, era óbvio que ele não iria me contar. Eu não sabia como ajudá-lo, o que fazer por ele, porque na verdade eu não sabia quais eram seus problemas. Pensei que para começar a ajudá-lo, eu poderia começar organizando o quarto dele. Então, um dia de manhã, entrei em seu quarto e comecei a recolher suas roupas. Eu pensava em colocá-las todas em uma cesta para depois colocá-las na lavadora. Vi uma camisa branca que chamou muito minha atenção, logo de cara pelo aroma. Aquela camisa cheirava a perfume de mulher, um perfume estranho que me atrevo a dizer que só uma prostituta poderia usar. Além disso, enquanto a revisava, descobri que havia marcas de batom vermelho. Doía muito reconhecer que meu filho já tinha uma namorada, uma amante, ou que ele passava seu tempo visitando esses lugares de má fama onde as mulheres tiram a roupa por alguns trocados ou onde entregam seu corpo por dinheiro. Antes de supor qualquer coisa, eu precisava investigar um pouco mais. Não quis dizer nada a Ricardo porque, no fim das contas, ele ganhava o suficiente para se dar os luxos que quisesse. Ele já era maior de idade e eu já não ia lhe dizer nada. O problema chegou no dia em que ele deveria me dar o dinheiro do mês. Ricardo me disse que não tinha nada porque as semanas haviam sido ruins. Ele me disse categoricamente que não me daria nada. Isso me deixou muito zangada, pois sempre trabalhei para dar o melhor para eles. E não achava justo que ele estivesse gastando seu dinheiro com prostitutas. E por causa disso, me deixasse sem dinheiro para as despesas. Reclamei zangada e disse: "Olha, filho, você sabe que eu te adoro, mas esse Ricardo que você está me mostrando não é você. E quero que saiba muito bem que não tem aqui uma maldita empregada. E preste atenção, ouça bem. Se neste mês você não me der o dinheiro para as despesas, esqueça que vou lavar, passar ou te dar comida. Vá com as prostitutas com quem você anda se metendo e veja se elas te passam roupa, te dão comida e te atendem." Ao me ouvir, Ricardo levantou-se muito zangado da mesa e gritou para mim. Disse que estava muito cansado, que eu só o pressionava com dinheiro e que eu não sabia falar de outro assunto. Ele disse que não lhe importava se eu lavava ou não, que tanto fazia comer ou não em casa, e muito grosseiramente me disse que minha comida ultimamente estava com gosto ruim e lhe dava nojo. Ele se retirou e me disse para não o incomodar mais. As palavras do meu filho partiram meu coração. Ele nunca havia levantado a voz para mim e nunca havia falado assim comigo. Meu coração de mãe estava completamente destruído. Não me restou outra opção senão me trancar em meu quarto para chorar e passar o resto da tarde lá.
No dia seguinte, Ricardo, já mais calmo, se aproximou de mim e pediu desculpas, dizendo que se sentia mal pelo que havia acontecido. Ele me confessou que tinha alguns gastos que o faziam se sentir muito pressionado, pois não via como sair dessa situação. Perguntei por que ele estava gastando tanto e ofereci minha ajuda, inclusive se ele precisasse, pois eu tinha algumas economias guardadas e poderia emprestar-lhe para que não se sentisse pressionado. Ricardo me disse que aquilo não era necessário, que tudo estava sob controle. Além disso, ele disse que estava muito feliz com o que estava fazendo e que logo me daria uma surpresa. Meu filho me deixou muito confusa. Eu não tinha ideia do que se tratava essa tal surpresa, mas pelo estado de ânimo dele, imaginei que talvez não fosse algo tão bom. Ainda assim, naquela tarde, Ricardo me ligou pedindo que preparasse um jantar e que eu me arrumasse, porque ele não iria sozinho, estaria acompanhado. Ao ouvir aquilo, me dei conta de que ele queria me apresentar alguém, talvez uma noiva ou pior, que já tivesse engravidado alguma garota. Já à noite percebi que o que eu pensava era verdade. Ricardo chegou com uma jovem, uma garota muito bonita. Ricardo e a jovem se aproximaram de mim e então ele disse: "Mãe, veja, esta é Giovana, minha namorada." Realmente isso me pegou de surpresa. Eu sabia que meu filho já havia tido alguns amores, mas nunca havia trazido uma mulher para casa. Isso me fez pensar imediatamente que aquela suposta Giovana era a mulher com quem meu filho queria se comprometer seriamente. Convidei-os a entrar. A jovem aparentemente era muito educada e notei que ela trazia em suas mãos um pequeno bolo. Giovana me disse que ela mesma o havia preparado com suas próprias mãos para mim. A verdade é que o bolo parecia muito saboroso. Então o guardei na geladeira e pedi a Giovana e Ricardo que se sentassem, que logo serviria a comida. Como Lucas não chegava, nos sentamos para jantar e eu queria conversar com aquela senhorita. Mas cada vez que eu perguntava algo, Ricardo interrompia e puxava a conversa sobre outras coisas. Eu sentia a necessidade de entender de onde vinha aquela garota, quem eram seus pais, a que se dedicavam como se conheceram. No entanto, a única coisa que consegui descobrir foi que meu filho e essa jovem já estavam saindo há 1 mês, e foi exatamente nesse tempo que meu filho começou a mudar para pior. Não quis dizer mais nada. Pensei que o melhor seria deixar o tempo revelar que tipo de relacionamento meu filho tinha com aquela moça. Levantei-me para recolher os pratos quando terminamos de jantar. Então Giovana se aproximou de mim e disse: "Senhora, gostaríamos de conversar com você. Pode se sentar conosco novamente." Aquilo me deixou um tanto nervosa, porque sempre que os filhos fazem isso, é porque vão anunciar que serão pais ou que já vão se casar. De imediato, deixei de fazer minhas tarefas e me sentei novamente com eles. Perguntei o que queriam conversar comigo. Então Ricardo tomou a palavra e disse: "Mãe, vou morar com Giovana. Já comprei móveis e já tenho uma casa que quero compartilhar com ela. Se você estava se perguntando por que ultimamente não estava trazendo dinheiro, foi por isso. Espero que não tenha pensado mal, porque o que eu tenho com Giovana é muito sério." Senti como se um balde de água fria caísse em minhas costas. E fiz questão de deixar claro para meu filho que aquilo não me agradava nem um pouco, pois eles se conheciam há pouco tempo e minha experiência me dizia que aquilo era muito apressado e deixei isso claro. Além disso, expressei a Ricardo que gostaria de conhecer um pouco mais sua namorada. Isso não agradou Ricardo. Ele percebeu que eu desconfiava de Giovana. Então se levantou da mesa muito zangado e começou a gritar: "Você já não pode dizer nada, mãe. Além disso, eu não estou pedindo permissão. Só estou avisando que vamos morar juntos, goste ou não. Então não fique se intrometendo e fazendo perguntas que não vão ao caso." Eu estava desconcertada com a atitude que meu filho estava tomando, mas não me restou outra opção senão entender que ele já era um homem e estava vivendo sua própria vida. "Está bem, filho. Se essa é sua felicidade, não tenho por que me meter. Vá e que Deus te abençoe. Você sabe que aqui sempre terá uma mãe. Nunca se esqueça disso." No final, minha voz se quebrou. Comecei a chorar e me retirei sem me despedir. Depois disso, vi como Giovana e Ricardo se levantaram da mesa, entraram no quarto do meu filho e ficaram lá por um tempo conversando a sós, e depois foram embora. Na manhã seguinte, Lucas me acordou dizendo que estava com muita fome.
Eu disse que me levantaria em um momento e faria o café da manhã para ele. Naquela manhã eu me sentia exausta, pois não havia conseguido dormir bem. Minha cabeça girava com o assunto do meu filho e daquela moça. Algo me dizia que as coisas iam acabar mal. Quando desci para a cozinha, percebi que Lucas já havia comido todo o bolo que Giovanna me deu de presente. Eu o reclamei por não ter deixado nenhum pedaço, mas Lucas me disse que o bolo estava muito gostoso e perguntou onde eu o havia comprado. Imediatamente respondi: "Ah, meu filho, é que ontem você não estava aqui. Nem se deu conta de que seu irmão já tem namorada e que vai morar com ela. Essa moça foi quem me deu o bolo." Lucas ficou bastante surpreso com o que eu disse e afirmou entender por que seu irmão estava agindo tão estranho nos últimos dias. Lucas apenas começou a rir e disse que era muito bom que Ricardo fosse embora, pois assim ele poderia ficar com o quarto. À tarde, Ricardo chegou e não me falou nada. Ele se trancou no quarto com algumas malas. Eu sabia que ele já iria embora, então tentei novamente falar com ele. Tentei fazê-lo reconsiderar, pois eu não sabia onde ele havia conhecido aquela mulher. Eu não sabia se era uma pessoa boa ou má, mas acho que não deveria ter dito isso. Não deveria ter expressado minhas dúvidas, pois Ricardo ficou louco e até me empurrou, a ponto de eu cair no chão. Machuquei-me e aquilo doeu bastante. Desde então decidi que não me intrometeria mais em sua decisão. Levantei-me muito triste e comecei a chorar. Eu só o observava enquanto ele enchia as malas com roupas, e então fui me trancar no meu quarto para processar tudo o que estava acontecendo. 2 horas depois, Ricardo bateu a porta com força e se foi. Eu estava devastada, pois aquela mulher, Giovanna, não me inspirava confiança. Além disso, sempre a experiência me ensinou que tudo o que começa mal, termina mal. Eu não havia parado de chorar quando Lucas entrou no quarto e pediu minha ajuda. Eu o vi muito mal. O pobre estava suando frio e me disse que não sentia as mãos nem os pés. Da boca dele começava a sair uma espécie de espuma. Eu fiquei muito assustada e não sabia o que estava acontecendo com ele. De fato, quase não conseguia ajudá-lo a andar. Tive que praticamente arrastá-lo pela rua, pedindo ajuda a quem passava. Ajudaram-me rapidamente a colocá-lo em um táxi. Eu estava muito desesperada, pois Lucas se contorcia de dor e estava começando a convulsionar. O problema era que havia trânsito e quase não avançávamos. Com a ajuda de Deus e das circunstâncias, finalmente chegamos ao médico, que o atendeu de urgência. Depois de um tempo de espera angustiante, um dos médicos me disse que meu filho havia ingerido uma dose muito alta de veneno. O médico me perguntou se eu sabia o que meu filho havia comido, e minha resposta foi que ele saía muito e comia em todos os lugares, que era muito comilão. O médico tomou notas e voltou para dentro. Eu fiquei tentando me lembrar, e só me vinha à mente aquele bolo que aquela vaca leiteira da Giovanna fez, mas poderia ser real. Não sabia se estava confundida ou mal interpretando, mas não havia outra explicação. O bolo foi a última coisa que meu filho comeu. Já depois de várias horas, quando conseguiram estabilizá-lo, finalmente pude falar com ele. Comecei a fazer perguntas, e uma delas foi se ele havia comido outras coisas. Lucas me disse que não, que só havia comido aquele bolo. Fiquei pensativa. Aquela desgraçada da Giovanna queria me envenenar. Ela sabia que eu atrapalharia e queria me matar. Ela não teria piedade em me tirar do caminho. O que mais me doía era saber que meu filho Ricardo estava em perigo com aquela mulher. Eu não sabia como ajudar Ricardo porque ele desapareceu. Passaram-se vários meses e eu não sabia nada dele pessoalmente, apenas algumas coisas que via nas redes sociais. Ele mostrava muita felicidade ao lado daquela mulher, mas para Ricardo, tanto Lucas quanto eu estávamos mortos, pois não havia uma ligação, uma mensagem, muito menos uma visita. Como Ricardo não havia voltado, Lucas me disse que ocuparia o quarto que era dele. Então disse a ele que estava bem, que eu me encarregaria de limpá-lo para que ele pudesse habitá-lo. Eu já fazia muito tempo que não entrava naquele quarto. Assim que o fiz, comecei a organizá-lo, a tirar coisas velhas que meu filho não usaria mais. E foi aí que me deparei com uma caixa. Era uma caixinha de música vermelha, muito bonita. Quando a abri, percebi que dentro havia algumas cartas de amor que Giovanna havia escrito para meu filho. Isso me encheu de raiva e fui direto para o lixo para jogar aquela caixinha fora.
Justo quando estava em frente ao lixo, observei bem a caixinha pela última vez e vi que na parte de baixo havia uma pequena tampa onde ficavam as baterias. A curiosidade me atingiu, não sei porquê, mas minha intuição me disse que eu precisava removê-la. Então procurei uma chave de fenda, retirei o parafuso e depois a tampa. Qual foi a minha surpresa ao encontrar um pequeno saco preto que abri e dentro havia uma foto do meu filho Ricardo com um laço preto em volta, como se fosse um amuleto ou algo assim. Fiquei paralisada de medo, estava horrorizada. Jamais pensei que alguém da minha família pudesse ser vítima de um trabalho de bruxaria. Aquilo era horrível. Eu já tinha ouvido falar de casos que terminavam muito mal, muitos deles em tragédia e morte. Com aquilo, soube que não deveria jogar fora esse trabalho de bruxaria, mas sim procurar alguém que soubesse como me ajudar, pois acabara de perceber que meu filho estava com Giovanna, não por amor, mas por algo ruim. Realmente não tinha muitas pessoas a quem pedir ajuda, mas lembrei que Dona Lola, uma das minhas vizinhas, era uma mulher que uma vez também sofreu de bruxaria e conheci uma mulher que fazia trabalhos de bruxaria e xamanismo. Naquela mesma tarde, fui à casa dela e bati desesperada. Sentia que cada minuto contava e que a vida do meu filho estava em perigo. Dona Lola me fez entrar em sua casa e eu, desesperada, contei-lhe tudo o que havia acontecido. Tinha lágrimas nos olhos, o que fez com que Lola acreditasse em mim. Além disso, ao ver as evidências, ela não teve dúvidas. Dona Lola prometeu me ajudar, ou melhor, me levar até a pessoa que fazia os trabalhos e as limpezas espirituais. Tiveram que passar 3 dias até o fim de semana para que pudéssemos ir à casa daquela bruxa. Tivemos que pegar um ônibus daqueles tipo rural e sair para uma pequena vila nos arredores da cidade. Eu só levava um pouco de dinheiro, água benta, minha fé e aquele trabalho de bruxaria que encontrei na caixinha de música. Quando finalmente fomos atendidas por aquela mulher, ela tinha uma aparência bastante misteriosa e reservada. Comecei a contar-lhe tudo o que estava acontecendo com meu filho e também contei que Giovanna havia preparado um bolo envenenado para mim. Aquela mulher pegou em suas mãos o trabalho de bruxaria que eu lhe entreguei, colocou as mãos sobre ele e fechou os olhos por alguns minutos. Através desse transe, ela começou a descobrir e a descrever toda a situação que estava ocorrendo. Eu estava realmente surpresa, porque ela me disse exatamente todas as coisas que eu já suspeitava. Vou lhe contar tudo o que posso ver através da energia contida neste trabalho. Este trabalho foi feito por uma mulher muito perigosa, uma mulher ambiciosa. Esta mulher quer seu filho por causa do dinheiro dele. Sei que seu filho não é rico, mas para o nível em que esta mulher vive, o que seu filho tem é mais que suficiente. No entanto, ela precisa tirar do caminho quem possa atrapalhá-la. E você, acredite, atrapalha muito, porque é uma protetora, uma guardiã de amor para seu filho. Isso não serve para ela. O que me pareceu muito estranho é que, durante toda a interação, Giovanna se mostrou bastante submissa e tímida. Enquanto isso, meu filho Ricardo tinha comportamentos desprezíveis com ela, como se a detestasse, como se a odiasse. Eu não consegui conter a curiosidade e perguntei se eles estavam esperando um filho. Essa pergunta incomodou bastante, porque Ricardo olhou para Giovanna com um desprezo tão intenso que quase tenho certeza de que queria matá-la ali mesmo. Ricardo me disse que Giovanna estava passando por uma doença muito rara e que tinham detectado um tumor em seu ventre, que estava crescendo a uma velocidade realmente impressionante. Ele me contou que no início pensaram que era um bebê, mas não era. Isso apenas os iludiu, mas depois perceberam que a vida de Giovanna estava em perigo. Giovanna começou a chorar ao saber que Ricardo estava me contando isso. Era como se aquela mulher tivesse perdido seu brilho, seu poder, sua vitalidade. Enquanto ela chorava, Ricardo me disse que no mês seguinte tinham programado uma cirurgia para retirar o tumor, mas havia um grande risco de que a vida de Giovanna fosse perdida. Esta mulher, vejo que vem de um bairro muito pobre e de um estilo de vida muito baixo. Além disso, se não me engano, essa garota se dedica à prostituição. Seu filho provavelmente frequentava esse tipo de lugar e, pelo que vejo, se apaixonou pela pessoa errada. Seu filho corre muito perigo. Então, se você me deixar ajudar, há 2 opções. A primeira é que eu apenas farei uma limpeza em relação a esse feitiço que ela fez.
Parece que a mulher não entende muito de bruxaria, mas pelo menos o poder dela é suficiente para manter seu filho bem amarrado. Para mim, limpá-lo será fácil. No entanto, deixe-me dizer que essa tal Giovanna não vai ficar de braços cruzados. Ela continuará causando problemas e vai tornar a vida de vocês um inferno. Portanto, o que eu recomendo é que também devolvamos o mal que ela causou. As palavras da curandeira me pareceram bastante frias. Eu jamais imaginei ter que fazer mal a alguém para que se afastasse de nossas vidas. Mas por recomendação daquela bruxa eu aceitei. Além disso, eu estava muito irritada e o ódio me dominava. Então pedi à bruxa que sem piedade nem misericórdia devolvesse todo o mal para Giovanna. Muito bem, senhora. Peço que confie em mim. Eu me encarregarei do resto. Seu filho, pouco a pouco, voltará a ser a mesma pessoa que era antes e, quando você menos esperar, estará separado daquela mulher que logo retornará ao mundo podre do qual ela nunca deveria ter saído. As palavras da curandeira me davam um grande alento, uma esperança que eu não encontraria em outro lugar. Agradeci e paguei a ela. Junto com Dona Lola, voltei para casa. Agora era só esperar, pedir a Deus e confiar que a bruxaria daquela mulher era real e, acima de tudo, muito poderosa. Os dias e semanas passaram e, depois de alguns meses, de repente recebi uma ligação do meu filho Ricardo. Isso me alegrou muito, porque eu sabia que as coisas iam melhorar. Naquela ligação, meu filho me dizia que sentia minha falta, que estava com muita vontade de me ver. Eu estava muito emocionada e pedi que ele viesse para casa naquela noite para jantarmos juntos. Preparei o necessário para o jantar. Quem parecia estar pior era realmente Giovanna. Ela estava muito estranha, com olheiras profundas e escuras. Também estava perdendo cabelo e a pele estava descamando de uma forma muito estranha, como se estivesse se desintegrando em pedaços. O que mais me perturbou foi que, de seu ventre, parecia que ela estava grávida. Mas pelo aspecto dela, eu não me atrevi a perguntar. Eu fiquei tão angustiada que até perdi a fome. O que meu filho me contou era muito doloroso e me comoveu muito. Também senti muita pena do que estava acontecendo com Giovanna. Então, depois que terminamos o jantar e os despedi, fiquei muito pensativa. Após horas de reflexão, decidi ir procurar novamente a bruxa. No dia seguinte, não fui trabalhar. Peguei um ônibus e fui sozinha. Já sabia onde aquela mulher vivia. Quando cheguei, comecei a lhe contar tudo o que estava acontecendo. Disse-lhe que a bruxaria estava funcionando, mas que eu estava muito arrependida de estar destruindo Giovanna. Implorei à bruxa que desfizesse a magia para que Giovanna pudesse ser salva. A bruxa me olhou desconcertada, porque eu não era mais a mulher decidida e forte que pediu para destruir Giovanna. Ela me olhou e me disse: "Você acha que estou brincando? A bruxaria não é um jogo. Você veio e tomou uma decisão, e isso não pode ser desfeito. Agora enfrente as consequências do que pediu. Essa mulher morrerá e morrerá de uma forma cruel e dolorosa. Então é melhor você se decidir. Quer ver seu filho morrer? Você está em um ponto em que tem que decidir entre duas vidas. Qual delas você vai deixar ir?" Diante das palavras daquela mulher, soube que não havia mais nada a fazer. Agradeci, dizendo que estava bem com as coisas como estavam. Tive que me despedir e voltei para casa, desolada. Infelizmente, uma vida tinha que ser perdida, e eu não iria deixar que fosse a de meu filho. Giovanna tinha que pagar pelo que ela mesma fez, pelo que procurou. Confesso que os dias antes da cirurgia foram de grande angústia. No entanto, o que já era esperado aconteceu. Uma noite, Ricardo chegou em casa chorando, dizendo que Giovanna havia morrido. Algo deu errado na cirurgia, e o mal que ela tinha era irreversível, impossível de curar. Quando isso aconteceu, percebi que, mesmo que para o mal, tomei a decisão certa. Nunca gostaria de ver meu filho afundado e corrompido em uma situação tão horrível como a que levou à morte de Giovanna. Sei que, como pais, às vezes temos que tomar decisões muito duras e difíceis. No entanto, esse amor de pais pode superar tudo, pode até matar, porque nosso sangue sempre será o primeiro, e vamos defendê-lo com nossa alma, nosso legado, nossa força, mesmo que isso signifique enfrentar o inferno por cometer um crime. Sei que diante da justiça essas coisas não são reais, mas são aos olhos de Deus.
Só espero que um dia eu não seja punida em vida por isso. Acredito que não seria justo. Eu apenas me defendi e defendi meus filhos. Ricardo se recuperou depois de um tempo. Ele continuou sua vida normalmente e, depois de alguns meses, conheceu outra jovem com quem começou a sair. As coisas foram muito mais tranquilas. Isso me trouxe muita paz e me fez sentir novamente que havia feito a coisa certa. Como disse, se precisar usar a bruxaria novamente, farei, porque para mim meus filhos vêm em primeiro lugar e eu sempre os defenderei, mesmo que isso custe minha vida. E você faria o mesmo pelos seus filhos? Até o próximo vídeo.